Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias aí do nosso tricolor. Dia 1º de julho, começando mais um mês aí. Logo, logo o futebol tá de volta. Você tá ansioso? Eu não vejo a hora de ver esse time jogando com o Crespo. Mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, deixar um joinha no vídeo para dar uma ajuda pra gente e compartilhar os vídeos com os outros tricolores que você conhece, beleza? Então vamos lá. Bom, como vocês já devem saber, Juan Tressoldo já não é mais jogador de São Paulo, né? Ele foi embora para Sassuolo, vai fazer os procedimentos no joelho lá. E o São Paulo estava meio que combinado com o Zubeldia que se tudo desse errado com o Juan Tressoldo, o Gustavo Medina, né, seria contratado. Caso desse tudo certo, São Paulo iria para cima para contratar o jogador, né, o zagueiro. E aí, como tudo se confirmou, né, Juan Tressoldo foi embora. São Paulo foi levar o nome do Gustavo Medina pro Crespo, o Crespo falou: aqui no São Paulo não. Botou água no chope. Ele que também é um jogador do grupo Bertolucci, né, do Giovanni Bertolucci, que é praticamente dono do São Paulo também, porque quase todos os jogadores que o São Paulo tem no elenco são do grupo dele. O Crespo jogou água no chope da negociação, falou: não, 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 aqui não. Deu outros nomes para o São Paulo para correr atrás de um zagueiro. E eu já falei para vocês, eu acho que para ser o quinto zagueiro, eu acho que poderia ser alguém da base. Ainda mais jogando com três zagueiros, que sempre tem a sobra, digamos assim. Acho que não seria de tão ruim ter que usar de vez em quando um jogador da base. Enquanto isso, vai pondo ele lá treinar com os caras, com o profissional lá para ir pegando cancha, né? Claro, seria muito melhor se tivesse sido feito isso lá no Paulista e tal, mas vamos falar o que é possível agora, né? Provavelmente o Crespo vai ter que usar o que tem, porque eu não sei se o São Paulo vai ter bala para contratar um zagueiro da altura que ele pretende no São Paulo, né? Então, pelo jeito, miou a negociação com o Gustavo Medina aí. Vai ficar para uma próxima. E sobre o Alan Franco, que ninguém falou nada ainda, o jogador teoricamente já pode assinar um pré-contrato com outro time, mas sempre que a gente pergunta, todo mundo fala que tá tudo tranquilo, que tá tudo encaminhado, então a gente tá tentando manter a calma do mesmo jeito que a diretoria do São Paulo tá calma, né, com esse assunto. E a gente escutou uns rumores aí que a venda do Matheus Alves, que tá para se confirmar aí, estão faltando aí os últimos detalhezinhos para ser anunciado, lá para o CSKA da Rússia, parte do valor da venda do Matheus Alves vai ser usada para quitar um débito que o São Paulo tem com o empresário do Alan Franco. Essa dívida com o empresário do Alan Franco é uma das coisas que mais está pesando para essa renovação ainda não ter saído do papel. O São Paulo queria fazer aquela diluição, né, no salário do jogador, mas o empresário está querendo receber a grana na bala mesmo. E o São Paulo não tem de onde tirar. Então, agora, para não ser queimado em praça pública por perder o zagueiro, muito provavelmente o São Paulo vai pegar parte desse valor aí da venda do Matheus Alves e quitar com o empresário do jogador para poder anunciar finalmente a renovação do contrato do Alan Franco. Rapaz, estamos realmente vendendo almoço para comprar janta. Um outro jogador que a gente já havia dito que estava tudo certo para renovação, né, é o Marcos Antônio. São Paulo hoje, dia 1º de julho, finalmente oficializou a renovação do empréstimo do jogador. Ele pertence à Lazio e o São Paulo conseguiu com a Lazio renovar o empréstimo do jogador com a opção de compra. Então ainda vai ser uma opção de compra, batendo as metas. Pelo que a gente escutou aí, as metas são bem tranquilas de serem batidas. Então, muito provavelmente, ele vai acabar sendo comprado pelo São Paulo. A não sei que aconteça um desastre, né? O jogador se machuque aí, fique fora da temporada. Mas, em condições normais aí de temperatura e pressão, o jogador provavelmente vai ser comprado mesmo pelo São Paulo. E ele vinha sendo importante para o São Paulo aí. A gente ainda não sabe se o Pablo Maia fica ou não. Então é importante garantir aí pelo menos um empréstimo por mais um ano. Ele vai ficar até o meio do ano que vem, né? O empréstimo. Novamente até ao final de junho do ano que vem. E vamos desejar boa sorte aí para o Marcos Antônio, que ele evolua ainda mais agora com o Crespo, né? Que costuma usar bastante gente, costuma povoar bastante o meio-campo. Então, muito provavelmente vai ser usado aí pelo Crespão da Massa aí logo mais na temporada. Um outro que a gente provavelmente não vai ver no São Paulo de novo é o Thiago Mendes, né? No final das contas, eu acho que foi o certo a se fazer também. Mas o São Paulo ficou namorando o jogador mais de um ano.
conversando, tentou trazer na última janela, não deu certo, tava quase tudo certo. Aí a Superbet ajudou a trazer o Oscar, o jogador quis um aumento financeiro, acabou que não conseguiu mais se acertar aí com o São Paulo. E agora o Vasco da Gama tá muito perto de fechar com o jogador, então muito provavelmente a gente vai ver o Thiago Mendes lá no Vasco. Estão dizendo aí que o salário vai ser em mais ou menos aí R$ 1 milhão por mês. É um jogador de 33 anos já, né? Não sei, eu acho que é muita bala pro jogador. Não que o jogador não mereça, eu não quero aqui desmerecer nenhum jogador, não é isso. Mas é muito dinheiro para quem tá com os cofres. Meu, você viu ele falando que vai usar uma parte do dinheiro do Matheus Alves para pagar a dívida com o empresário do Alan Franco, entendeu? A gente realmente está numa situação periclitante financeira. Então, não dá para fazer loucura, gente. Não dá para fazer loucura. Seria muito bom ter o Thiago Mendes no time, mas com essa grana aí não rolou. Então, que seja feliz no Vasco lá, menos contra a gente, né? Como sempre. E o Lucas Perry pode aí render mais uns 3 milhões para o São Paulo, cara. Ele tá no Lyon da França e tá sendo especulado tanto no Neon, que é um time lá da Arábia que subiu da segunda divisão, e também no Leeds da Inglaterra. A gente ainda não sabe se essa negociação vai ser concretizada mesmo, mas pelos valores que estão falando aí que ele vai ser vendido para esse Neon aí, o São Paulo só tem 3,3% dos direitos, que é do mecanismo de solidariedade da FIFA, né? E mesmo assim ele renderia 3 milhões de reais para o São Paulo. Acho que já é a terceira vez que, caso se concretize, que o Lucas Perry gera dinheiro para o São Paulo, né? Tomara que seja vendido mesmo aí lá para o time lá da Arábia Saudita e gere mais essa graninha aí para os cofres do São Paulo, né? Quem sabe já não dá para pagar o empresário do Alan Franco numa dessa. E boas notícias em relação aos lesionados, né? O Ferreirinha e o Lucas Moura já estão transicionando já pro gramado, começando a fazer os trabalhos nos gramados. Então isso já mostra que geralmente é 1, 2 semanas nessa transição aí, para eles ficarem disponíveis para o técnico, né? Geralmente é assim que funciona. Então a gente tem expectativa aí, talvez, se não para o primeiro jogo, se vai ser contra o Flamengo mesmo, né? Que a CBF ainda precisa confirmar. Está entre os dias 12 e 14 de julho para ser marcado o jogo lá no Maracanã. Se não nesse primeiro jogo, já contra o Red Bull Bragantino, tanto o Lucas quanto o Ferreirinha estejam disponíveis para jogar, né? Com o Crespo. Então aí só vão restar mesmo no departamento médico o Luiz Gustavo e o Caleri, que o Luiz Gustavo tem mesmo a previsão de voltar só mais pra frente mesmo. E o Caleri, que talvez nem volte nessa temporada. Conhecendo a força de vontade do Caleri, provavelmente ele volte no final dessa temporada, mas não seria anormal o jogador ficar fora dessa temporada aqui e voltar só na temporada que vem. Então aí vai ficar bem poucos jogadores, né, no DM lá do São Paulo. E o Crespo vai poder trabalhar aí com força máxima do que a gente tem de melhor, se Deus quiser. Aí. E acho que foi ontem que a gente falou, não lembro se foi ontem ou antes de ontem, que a gente falou sobre o contrato da Live Nation, né, que o São Paulo renovou. E hoje saíram os detalhes do contrato, né? Vocês lembram que eu falei que eu fiquei abismado que o São Paulo não tinha um ganho de porcentagem em cima do que era vendido dentro do Morumbis nesses shows, mas realmente não tinha. Só agora nesse contrato novo que o São Paulo acertou isso, graças a Deus que acertou, né? Antes tarde do que nunca. E o valor do contrato é que vai ser de 26 a 31, né? 2026 a 2031. O valor é de 77 milhões, e esses são fixos, tá? A participação em alimentos e bebidas vai ser 40% do lucro líquido, uma boa porcentagem de participação. E de souvenirs e merchandising vai ser de 15% do lucro líquido, também é uma margem boa, cara. Além dos valores nos ingressos que forem vendidos, São Paulo tem uma taxa fixa de R$ 20. Então, a cada ingresso vendido, São Paulo ganha R$ 20 aí para cada show que ocorrer lá no Morumbis, né? Coloca aí 60 mil pessoas aí vezes 20 e você vai ver que fora o contrato fixo, fora o que é consumido lá, vai ser um bom contrato para o São Paulo. Além do que a gente já tinha falado, né? Que vai ser que as montagens dos palcos vão ser feitas atrás dos gols.
E isso vai facilitar, vai deixar mais rápido a montagem e desmontagem, atrapalhando menos os jogos do São Paulo. Além de que a Live Nation vai construir umas passarelas lá para o pessoal do VIP lá não ficar mais passando pelo gramado para entrar pro show e tal. Tudo isso não vai ter que ficar montando e desmontando essas rampas também. Então tudo isso vai ajudar tanto na conservação do gramado quanto na velocidade da montagem. Então são menos dias para montar, vai atrapalhar menos os jogos e vai render uma boa grana aí pro São Paulo, né? Que é importante no atual estado que a gente tá, né? E só para finalizar o vídeo de hoje, né? Ontem a gente falou dos resultados financeiros do São Paulo do primeiro bimestre, a gente elogiou e tal, né? Já estava sendo esperado um déficit e o São Paulo conseguiu um superávit pequeno, mas conseguiu. É, e conseguiu reduzir a dívida em 2 milhões e tal. E a gente falou que achou estranho, né? O Júlio Casares não ter, ou a diretoria do São Paulo não ter divulgado isso, né? Porque eles têm uma necessidade, assim, eles sempre colocam, né? Tudo que acontece de bom assim, no São Paulo, eles fazem bastante alarde. Às vezes nem, o que nem é tão bom assim, eles fazem um puta alarde, né? A gente falou cedo demais. Júlio Casares ontem postou um print da reportagem lá do Alexander falando disso. Teve um vídeo numa festa junina lá do Social de São Paulo exaltando a administração do Júlio Casares e tal. É, assim, desnecessário, né, gente? Acho que divulgar o negócio, tudo bem, mas fazer essa autopromoção do tipo, nossa, olha como a gente é foda, fica ruim, né? Fica ruim mesmo porque a gente não tá numa situação boa, gente. Já pensou que você pode estar fazendo uma campanha dessa com o time perto do rebaixamento no brasileiro, sem dinheiro para pagar empréstimo, atrasando empréstimo, não pagando empresário de jogador, sabe? Vamos diminuir, né, esse ego aí, vamos fazer trabalhar um pouquinho mais quietinho. Aí, claro, é o que eu falei, eu ainda defendo que é um bom resultado, uma bola dentro da diretoria, que bom, antes tarde do que nunca, novamente, que a gente está começando a entrar nos trilhos dessa parte financeira. Espero não estar falando cedo demais. Eu realmente estou acreditando que dessa vez a gente está caminhando para um negócio legal, para colocar as contas em dia. Mas também não vamos partir para nossa, uau, minha administração é a melhor de todos os tempos, né, gente? Calma, calma. Menos. O vídeo de hoje foi esse, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Um abraço, fique com Deus, até a próxima e vamos, São Paulo!